A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, mais um episódio 7 Minutos com Deus, você no Instagram, no YouTube, você no Spotify. Compartilhe essa mensagem com alguém, principalmente jovem. Quero falar hoje com um jovem, não só com um jovem, mas também adolescente, ou você já de meia idade, ou você na melhor idade, que chegou na igreja agora. E eu tenho visto, observado algumas pseudo-verdades sendo ditas dentro das igrejas de um povo cristão. Isso começa na Europa, chega ao Brasil com muita força. Alguns pensamentos que contradizem o que a palavra de Deus é e fala. E eu queria esclarecer isso. Quer dizer, quem sou eu para querer esclarecer alguma coisa? Mas eu sou alguém que tem o Evangelho como regra de fé, a Bíblia como regra de fé. Falamos todos os dias, num mundo onde você ouve um pouco de coach, você olha um pouco de horóscopo, você lê um versículo da Bíblia, você vê como é que está a tua sorte, você absorve um pouco de astrologia, você ouve um pouco aquilo que o teu coração diz. São coisas ditas frequentemente dentro da igreja, que é a questão de que, olha, eu não sei o que fazer, eu não sei que postura tomar, eu não sei como devo agir. E aí alguém sem conhecimento bíblico vira e diz assim: olha, você tem que fazer aquilo que o teu coração tem vontade, aquilo que você tem vontade. E a pessoa, quando faz aquilo que tem vontade, nem sempre, ou melhor, quase sempre, aquilo que ela tem vontade não é a vontade de Deus para ela. E começam os conflitos, as quedas. É o mundanismo que entra dentro da igreja com uma força violenta, e a igreja não consegue mais, ou melhor, pelo menos por enquanto, alcançar essas pessoas que estão no mundo. Então, enquanto pastor, enquanto pesquisador, enquanto comunicador, eu preciso pesquisar aquilo que está no mundo, as verdades que são mundanas, aquilo que rege, né, ou as coisas que regem a vida de cada um deles, para tentar confrontar todas essas ideias, ideais dentro da igreja. Então eu pego aquilo que Jesus diz e vai na contramão tudo aquilo que as pessoas querem viver. As pessoas hoje em dia querem viver um evangelho secularizado. As pessoas hoje em dia querem viver o evangelho de acordo com o pensamento delas e não com o pensamento de Cristo. E é necessário você entender que evangelho é renúncia, que evangelho é você se abastecer da palavra e obedecer a palavra, independente se você concorda ou discorda, apenas obedeça. Quando éramos pequenininhos e a nossa mãe, o nosso pai vinha nos dar uma bronca ou proibir alguma coisa, claro que nós não gostávamos, claro que ficávamos até com raiva, mas era para o nosso bem. Continua sendo assim. A Bíblia não muda, Jesus não muda, Deus não muda. Quer um exemplo? Grandes pensadores, grandes artistas que quiseram viver a verdade deles, e a verdade deles muitas vezes, isso desde séculos passados, mais recentemente do século XVIII para cá, esses pensadores, alguns ateus, a grande maioria, que quiseram viver os ideais e as ideias de cada um, eles naufragaram e alguns cometeram suicídio, porque as nossas ideias são frágeis demais. Mas aquilo que Deus pensa a meu respeito e a teu respeito é maravilhoso. João capítulo 14 diz assim, Jesus falando, palavras de Jesus: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé. Tomé, aquele discípulo incrédulo, precisava ver para crer, ainda que tivesse que tocar a ferida de Deus. Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. E essa frase agora dita por Jesus é que deve permear a nossa vida
verso 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. Não só isso, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Guarda isso para a tua vida, meu irmão. Disse-lhe Jesus: eu, Jesus, sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. A verdade é Cristo. A verdade não é aquilo que você pensa ser verdadeiro. Veja, eu estou falando com um público, embora a internet, isso me dá a possibilidade, diferentes religiões me assistem, seja pelo Instagram, YouTube ou Spotify, e é bom também que confronte os teus pensamentos. E cada um com a sua fé, ao máximo de respeito por cada fé professada. Mas vamos lá. Quando eu entendo que a minha verdade, eu acho que esse lápis aqui é azul e acabou. Quando eu compro essa ideia, absorvo essa ideia e coloco em prática essa ideia, eu começo a me sabotar. É uma autossabotagem para um futuro infeliz, incerto. E certamente quando a ficha cair, e quando é a parábola do filho pródigo, né? E caindo em si, a verdade dele era absoluta. Quando eu caio, aí eu percebo que esse lápis, esse bastão aqui é amarelo e não azul, mas tinha tudo de azul. A minha verdade, não, mas é amarelo. Mas eu não percebo isso de imediato, eu percebo isso lá na frente, depois de muitos atropelos, depois de muitas burradas que a gente faz na vida. A parábola do filho pródigo é exatamente isso. A verdade dele naquele momento eu quero a minha parte na herança, ponto. Aquela verdade, a verdade dele naquele momento era: eu vou torrar toda essa grana na farra. A verdade daquele menino naquele momento era: eu tenho direito a essa herança agora, eu quero a minha parte, é direito meu. Não, não é. O teu direito está em Deus e a verdade está em Deus e é Jesus. Quando Jesus responde: eu sou a verdade, eu sou o caminho. Quando você me entende e quando você se diz cristão, por isso que hoje a gente tem vivido uma igreja de pessoas secularizadas, de simpatizantes da fé e de gente que coloca na mesma panela, no mesmo caldeirão, um montão de coisinhas, de palavra coach, de evangelho, de horóscopo, disso, daquilo, mexe tudo e se alimenta. É alimento estragado, é lógico. É alimento misturado, você não consegue sentir o sabor de nenhum deles e nada acaba fazendo bem. As coisas não fazem bem. Por isso que as pessoas têm se machucado tanto. Nunca se viu uma geração tão frágil emocionalmente. Por quê? Porque falta a leitura da Bíblia. Porque falta entender aquilo que Jesus falou como verdade sendo absoluta para quem crê. Para quem não crê é loucura. Mas para quem crê é o poder de Deus. A frase dita por Cristo a Tomé: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a verdade é minha, não é tua. A verdade não é aquilo que você pensa, a verdade é aquilo que eu sou. O caminho não é aquele que você quer tomar, o caminho sou eu. E você não consegue a plenitude de uma vida eterna se não for através de mim. Então, nesse mundo e nessa igreja secularizada, onde as pessoas estão querendo cada uma viver a sua verdade, que de nada vale, de nada adiante, precisa reverberar esse versículo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Pense sobre isso, envie para um jovem. Eu digo jovem porque é na juventude que nós temos as maiores indagações, interrogações e achismos. E como jovem da palavra e da parábola do filho pródigo, naquele momento aquela verdade era absoluta e ele tinha convicção de que a verdade dele não teria erro. Mas lá na frente ele foi entender, que a verdade dele foi a maior mentira já contada no mundo. Em nome de Jesus, receba essa palavra, medite nessa palavra. São minutos que passamos com Deus,
meditando naquilo que temos como regra de fé absoluta, a palavra de Deus. Senhor, em nome de Jesus eu oro por cada pessoa, por cada jovem, por cada irmão, por cada senhor, senhora, por cada pessoa que assiste esse vídeo, que ouve a minha voz. Que a tua palavra seja primazia na vida de cada um. Eu abençoo a todos no poder do nome de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Que Deus te abençoe. Compartilhe os 7 minutos com Deus e, Deus permitindo, até o próximo episódio. Deus abençoe.